Hello, trilheiros, câmbio, na escuta. Todo mundo aqui com a gente para falar sobre autoconhecimento. Gente, quem está entrando, vai enviando um aviãozinho, convidando alguém que quer falar sobre autoconhecimento. Olá, olha que lindo. Tudo bom, Ciane? Que bom te ver por aqui. Então, para que serve autoconhecimento? Que história é essa de autoconhecimento? A gente pode se autoconhecer de que maneira? Eu tenho aqui algumas perguntas, deixa eu até colocar aqui para eu enxergar. Nós fizemos uma enquete, né, no nosso perfil e recebemos algumas perguntas. Algumas pessoas já têm um nível de autoconhecimento legal. A gente perguntou sobre até algumas ferramentas que se usam, né? E a ideia é que a gente possa falar hoje sobre isso. E eu vou deixar as perguntas mais para o final. Oi, Márcia, tudo bom, meu amor? Vamos falar de autoconhecimento? Então, vamos lá. Para que serve, afinal, o autoconhecimento, né? Que papo é esse? Por que eu preciso me conhecer? Primeiro que você é a pessoa mais conhece sobre você mesmo, porque você transparece para as pessoas e você se comporta de formas que as pessoas vão perceber quem você é. Agora, realmente, quem te conhece, quem sabe o que você gosta, o que você não gosta, é você. E nem sempre a gente fala tudo para as pessoas, né, não? Ou só eu? A nossa personalidade, ela é formada lá no início da nossa vida, até os 7 anos de idade, né? E a gente continua acrescentando coisas. E o autoconhecimento, ele é importante para que eu possa pensar em avançar, pensar em mudar alguma coisa que não está legal e usar o potencial que eu já tenho. Pois é, espelho, espelho meu, existe um perfil melhor do que o meu? Espelho, espelho meu, existe um propósito melhor do que o meu? Então, essa é a pergunta, né? Mas por trás disso tudo é quem sou eu, né? É claro que quando eu busco o autoconhecimento ele passa assim pelo meu contato, não sei se já vai acontecer, alguém que não sabia que tinha uma característica, às vezes uma característica forte, uma habilidade importante, um ponto forte, que ele percebia, aquilo para ele é tão natural. E é de tantas pessoas falarem, eu disse, nossa, não é que é mesmo? Até que eu sou mesmo organizado, todo mundo comenta e eu verdadeiramente agora entendo o que eu sou. Mas ele não tinha visto isso ainda. Então o autoconhecimento passa pelo nosso contato com o outro. Não necessariamente tudo que pensam ao seu respeito é verdade. Ponto. Por isso que é importante você se conhecer, porque aí quando você escuta, você pode dizer: não, eu não sou assim. É verdade, eu sou assim. Então, tem pessoas que medem apenas quem elas são e as habilidades que ela tem pelo que outras pessoas falam. Mas e aí? Será que essa outra pessoa não está querendo colocar você num relacionamento abusivo? Então, o autoconhecimento, ele passa pelo contato com o outro, mas não é apenas isso, ok? Então, vamos lá. Você nasce com o que a gente chama de temperamento. E isso é mas o temperamento, ele é hereditário, ele é a parte que todo mundo traz ao nascer. E aí, não sei se você já ouviu falar de temperamento, os temperamentos são 4, fleumático, colérico, melancólico, fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. Então, a gente nasce com isso. E a forma como os adultos que estão com a criança, os cuidadores, pai, mãe, avó, às vezes uma babá, a forma como as pessoas se relacionam com o jeito da criança que ela traz, que é o temperamento, vai gerando a personalidade. Por exemplo, tem crianças que choram muito, assim, muito alto. Tipo, tô com fome e anda logo. Tem outras que fazem um barulhinho só assim, né? A mãe tem que estar bem atenta, senão até perde que a criança já está com fome, né? E aí, nós adultos começamos a falar.
Nossa, aquele que chora muito, os adultos começam assim, nossa, esse aí sabe exatamente o que quer, hein? Puxa, isso aí não vai ter desafio para esse cara, não. Olha só como ele berra quando tá com fome. E aí aquele que é mais calminho, que tem um temperamento que ele só faz como se fosse assim, mamãe, eu tô com fome, quando você puder, me dá mamar. Aí ele escuta o quê? Nossa, como é calminho, como é meu companheiro, esse aí sabe esperar. Essas informações vão ficando com as crianças, com o bebê, sabe? A gente acha que criança não entende nada, mas ela entende do jeito dela. Então, a forma como a gente vai lidando com a criança vai gerando a personalidade. E a personalidade, junto com a personalidade, existem as crenças dominantes ou as crenças dominantes, olha, as crenças limitantes ou crenças impulsionadoras. Uma criança que escuta muito, nossa, esse daí vai dar certo em tudo que colocar a mão, e ouvir isso várias vezes, ele vai se sentir capaz de fazer. O contrário também é verdadeiro. Nossa, você não faz nada direito, por que você não faz igual ao seu irmão? Que garoto desastrado. Ele vai crescer inseguro e muito provavelmente vai ser um adulto com uma crença limitante de capacidade, né? E aí, ao longo desse processo, a gente vai definindo alguns fatores, né? E existem vários. A psicologia sempre quis, né, gente, medir e prever o comportamento do ser humano, né? Então, já no passado, muito para você ter uma ideia, na década de 20, alguns pesquisadores fizeram inventários de perfil pessoal. A gente chama de teste, de questionário. Mas, na verdade, você responde uma série de perguntas e esses sistemas dizem quais são os seus pontos fortes, quais são os seus fatores dominantes. E existem duas grandes teorias que a gente aqui na Trilha do Propósito usa bastante, que é a teoria DISC, D-I-S-C, e a teoria dos tipos psicológicos do Jung. Elas são ali contemporâneas da década de 20. Agora você vê a profundidade do trabalho desses caras. Eles fizeram uma teoria que até hoje são as teorias mais usadas para definir personalidade pessoal. A teoria, né? Eu disse que as duas teorias são as mais importantes ainda hoje. Incrível, né? Ninguém pensou nada tão profundo depois disso. Então, a teoria diz que ela fala de 4 fatores. Dominância, que quer dizer o quanto a gente, como a gente lida com o desafio, o quanto a gente é assertivo. A influência, que fala como a pessoa se comunica, como ela influencia os outros, como tem a ver com sociabilidade. A estabilidade, que tem a ver com segurança, né? Por exemplo, um estável não gosta muito de mudança, ele se sente seguro no lugar que ele conhece. E por último, a conformidade. A conformidade, ela é justamente o padrão do padrão, do critério, né? Um autoconforme é aquela pessoa que gosta de regras. Então, aí a gente tem o DISC. Todos nós temos uma pontuação num fator desse, de forma hierárquica, de maneira que uma pessoa pode ter um D muito alto, e uma pessoa com o D alto é uma pessoa que tem um poder de execução, gosta de mandar, é uma pessoa que normalmente está dirigindo outras pessoas, que é extremamente assertivo, que gosta de desafios, direto e objetivo, muitas vezes pode ser visto como grosso, né, grosseiro, porque ele é muito objetivo e muito direto. Então, esse é um dominante. E essa pessoa que tem uma alta dominância, ela também vai ter uma intensidade no I, no S e no C. Mas o que a caracteriza é esse alto D. Alguém que é um alto I, por exemplo, é uma pessoa extremamente influente, divertida, contagiante. Você vê quando ela chega no ambiente, porque ela não chega assim, olá, bom dia. Não, ela chega assim, olá, bom dia. Ela é a pessoa da comunicação e realmente consegue persuadir, trazer pessoas para o ângulo de visão dela. Depois a gente tem a estabilidade, começa com S, não com E, porque ela é a inicial da palavra em inglês, tá? Mas se chama estabilidade.
que são as pessoas mais tranquilas, mais lineares, que não gostam muito de mudança, que gostam de segurança, fazem aquilo que se sente segura para fazer, tem um ritmo mais lento que o D e o I. Isso não é ruim, isso não é bom, não existe bom nem ruim, tá, gente? Nem melhor nem pior. Existe um comportamento mais adequado para uma função, isso existe, mas a gente está falando de uma função. Então não é que a pessoa é melhor ou que a pessoa é pior. Olha, já tem alguém dizendo aí que é dominante como a Ana Alegre. Sei como é que é, um pessoal que gosta de mandar, né? Mas que gosta de executar. Então, isso é fantástico. Então, o S é esse cara que gosta de pensar em pessoas, que preza a harmonia e a estabilidade. O conforme é o cara da regra. É o cara do ele não vai ele vai ler o manual do equipamento. Por quê? Porque ele quer acertar. Este é o conforme. Então, de acordo com a numeração que a gente tem em cada uma delas, vai dar o nosso jeitão. E aí eu quero que agora você imagine um iceberg. Você já deve ter escutado falar que um iceberg, ele tem 10% acima da linha do mar e 90% para baixo que a gente não vê. Então, a teoria diz que isso que eu acabei de te falar, ela está acima da linha do mar. Ela é a ponta do iceberg. Então, assim, são comportamentos fáceis da gente perceber. Tanto, eu não sei se... Machado, não sei se é o primeiro nome. Diz que é D. Não sei se ela já fez o inventário de perfil pessoal ou se ela se reconheceu naquilo que eu falei, né? Então, é mais fácil de perceber. São os comportamentos mais visíveis, né? A dominância, influência, estabilidade e conformidade. E aí eu gosto sempre de falar, gente, o mundo precisa da dominância. Senão a gente tem esse desafio. O mundo precisa da influência. Senão a gente não convence as pessoas e não consegue persuadir as pessoas e ter influência para influenciar a pessoa a algo, para uma meta e tudo mais. O mundo realmente precisa de estabilidade, porque senão quem vai pensar na harmonia? Quem vai planejar? Quem vai pensar nas pessoas? E o mundo precisa de ser, que é a conformidade, porque senão a gente vai fazer tudo fora das regras, a gente vai avançar todos os sinais, farol, não sei em que estado você está, semáforo, mas a gente vai avançar com o nosso carro, a gente não vai cumprir regra. Por isso que não existe bom nem ruim, tá? Todos são necessários. Oi, Ana Paula perguntou, tem como ser uma coisa quando criança e outra depois de adulto? Eu era muito mandona quando criança. Então, o que acontece é que a gente estabelece um padrão de comportamento e pode sim, Ana Paula, ao longo do tempo, não é que você deixe de ser, mas você flexibiliza seu comportamento, porque você é a essência. Verbo, né? É o verbo, assim, essência e identidade é eu sou, é o verbo ser. Agora, eu estou alguma coisa, é outra história. Então, a sua essência pode se manter a mesma, mas você aprende a flexibilizar. Eu chamo isso de D maduro, I maduro, porque um D mandão, como uma criança mandona, como a Ana Paula está dizendo, ele não consegue nem trabalhar em equipe. Então, ele vai crescer sendo um D, cheio da atitude, mas não mandão como uma criança. Então, pode ser que você tenha flexibilizado o seu comportamento, ou se você era muito pequenininha, você estava testando e definiu aí o seu fator principal ao longo do processo até os 7, 8 anos de idade, tá? Bom, uma outra teoria que a gente usa é a dos tipos psicológicos, de um médico fantástico chamado Jung, amigo a princípio, depois eles brigaram, amigos do tio Freud, aquele que a gente fala Freud, tudo explica, né? E ele percebeu que as pessoas, embora fossem diferentes, elas tinham padrões de comportamentos semelhantes. E aí ele postulou 16 tipos diferentes de personalidade, onde ele... deixa eu ver aqui a nossa pesquisa. Olha, a pesquisa que a gente fez... 46% das pessoas que responderam são influentes.
8% são dominantes, tão pouco assim. 13,39% conforme. E 26% estáveis, como eu, olha. Então, influente, a pessoa que fala bastante, que chega chegando, influencia os outros, ganhou aqui na nossa enquete. Em temperamento, sanguíneo está vencendo. Os sanguíneos com 61, colérico com 7, melancólico com 23 e fleumático com 7. Ai, nem falei com a minha sócia, mas eu vou prometer uma live sobre temperamento. Vocês querem? Vê aí quem quer. A gente vai fazer mais adiante. E agora, assim, os tipos psicológicos, eles fazem nos dão uma noção muito impressionante. Ó, a Thaís já quer, então vamos fazer. Live sobre temperamento. Eu falei do iceberg, né? Então, acima da linha do mar, a gente enxerga o disque. Abaixo, 90% da nossa personalidade e profundo na nossa personalidade são os tipos psicológicos. É deles que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, tá? Eu estou dando um pouco de teoria para vocês se achando e até se interessar por se conhecer mais, né? Tem ciência que te ajuda nisso. Então, o Jung diz que a gente tem isso aí, promessa é dívida, Ana, anota aí. Então, assim, ele fala de uma dimensão que ele diz onde está o foco da nossa atenção. Se o foco da nossa atenção está fora, ou seja, pessoas, ambientes, coisas, esse foco é um foco extrovertido. Então, sim, o extrovertido tende a falar mais que o introvertido. O extrovertido, na verdade, fala para pensar. E aí parece até que ele muda de ideia muito fácil. A gente vai fazer live às 7. Não, às 7 a pessoa ainda está chegando do trabalho, né? Vamos fazer às 8. Aí, de repente, um introvertido, que tem o foco de atenção dentro, pensa muito antes de falar alguma coisa. Nossa, nem se preparou para essa reunião, para a decisão sobre a live. Tá aí mudando de ideia enquanto fala. Ele não estava mudando de ideia. Continua travando, gente? Eu até vi que deu uma paradinha. Mas a minha internet está marcando no topo aqui. Tomara que pare. Então, o que acontece? O extrovertido fala para pensar. O introvertido pensa, pensa, pensa. E aí ele vê se o que ele pensou é importante. Ele passa por um crivo muito apertado de importância, relevância. E se o que ele pensou ele acha que não é relevante, ele não fala. E ele não fala naquela hora e pode não falar nunca na vida. Então, assim, é muito interessante, gente, DR com introvertido. O introvertido fala pouco, tende a falar menos. Não é que ele seja tímido, é porque ele está prestando atenção no que ele está pensando. E aí, no momento de uma DR, quando ele se solta e fala, ele fala tanta coisa, que aí o extrovertido, que é, né, cônjuge dele, fica muito bravo. E a primeira coisa, a primeira frase que o extrovertido fala é: por que você não falou isso antes? Por que você não falou? Eu teria mudado, a gente teria feito diferente. Ele não falou porque ele não achou que era importante. Aí, ó, Ana Paula, uma introvertida. Pensa, pensa, pensa antes de falar. O extrovertido não consegue, gente. O extrovertido sai falando. Então, foco de atenção, dentro ou fora, ok? A segunda dimensão diz como a gente gosta de informações. Travou de novo. A segunda dimensão fala de como a gente gosta de receber informações. E o ser humano pode preferir receber informações de forma concreta. Vale o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto, contato, olfato, paladar. Então, as pessoas que gostam de receber informações a gente chama isso de sensorial, é o S, elas dão muita importância a números, a gráficos, e elas estão no aqui e agora. Elas precisam de muitas informações para saber, para tomar uma decisão, por exemplo. Ela é muito tradicional. No outra ponta, no oposto, é o intuitivo. É o cara que não lê gráfico, não lê planilha.
Ele olha o todo e não as partes. Ele só vê padrões. E é o cara da inovação. Então, a gente tem numa ponta um inovador que viaja e traz muitas vezes uma ideia que o da outra ponta, que é o sensitivo, que é concreto, vai perguntar para ele assim, mas como é que isso vai dar certo? Quem já fez isso antes? Que prova você me dá que vai funcionar? Né? Temos estatísticas sobre isso e o N, que é o intuitivo, está querendo inovar e não está nem pensando nessas coisas. Depois que a gente focou a atenção dentro ou fora, recebeu informações, a gente vai tomar uma decisão com isso. E a decisão do ser humano, ela pode ser sempre com foco no resultado, que é uma decisão que a gente chama pelo pensamento. Então, foco no resultado. Foco na meta, foco no número, foco no resultado. Quem toma decisão assim vê pouco pessoas. Enquanto na outra ponta, a gente tem aquele que toma decisão pelo sentimento. Ele sempre pensa assim, como é que essa decisão vai impactar na vida das pessoas? E pode, inclusive, desistir da decisão e optar por outro que vai impactar menos a vida das pessoas, que ele gosta, que ele pesa. Então, a combinação desses três fatores, aonde está o foco da minha atenção, como eu gosto de receber informações e como eu tomo decisões, vai dar um tipo psicológico, a parte de baixo do iceberg, que vai contrapor alguma coisa do diz, que vai deixar a pessoa um pouco em conflito, ou vai potencializar o que está acima. E aí nós temos a tal da personalidade do ser humano. Aí assim, personalidade não muda? Muda comportamento. A tendência, ela continua. Mas você já viu pessoas ditas maduras? Ah, fulano é tão maduro, né? Quer dizer que ele já abriu mão de algumas coisas, que ele pode até ser extrovertido. Mas hoje em dia ele até consegue ficar calado e ouvir as pessoas. Percebe? Então a gente vai amadurecendo e vai, de acordo com os nossos objetivos, mudando comportamentos. O que não quer dizer que a gente mudou a personalidade, entendeu? Agora, vamos combinar uma coisa? Promete que você vai cumprir esse combinado? Veja só, a frase fulano tem personalidade forte está equivocada. Não existe personalidade forte e fraca. Existe personalidade. Normalmente, quando a gente fala personalidade forte, a gente está falando de um dominante que chega e manda, por exemplo. Personalidade fraca pode ser um outro fator, uma outra composição, que é uma pessoa mais cordata, uma pessoa mais mansa, aí é personalidade fraca. Ou, fulano não tem personalidade, ele faz aquilo que os outros acham. Então, o senso comum usa essas três frases, mas personalidade todo mundo tem, que é essa junção do que eu trago e o que as pessoas me ensinam na minha primeira infância, que eu aprendo e formulo um jeito de pensar, sentir e agir. Isso é personalidade. O caráter também está aí, que é a parte aprendida com a cultura da nossa família, né? Uma pessoa sem caráter. Na verdade, a gente está dizendo que o caráter dessa pessoa talvez seja, deixa eu pensar numa coisa que não seja muito pejorativa, é um caráter muito flexível. Tem horas que ele é ético, tem horas que não. Normalmente é isso que a gente quer dizer quando uma pessoa não tem caráter, né? Ou uma pessoa de caráter. É de caráter porque ela diz exatamente, né? A que veio. Ó, a Thaís está dizendo, personalidade forte deve ser o colérico de temperamento. Sim. O sanguíneo também é forte, né, gente? E aí eu não sei no que vai dar quando ele aprender na primeira infância, né? A gente percebe, assim, que na verdade, assim, dificilmente uma criança que nasce com essa potência, por exemplo, que um colérico tem, dificilmente ela vai deixar de ser um dominante. Normalmente ela é dominante. Agora, se ela for achatada na infância, se o temperamento dela não for aceito, se ela apanha, se ela escuta coisas como tipo, deixa eu ver uma coisa, do tipo, cala a boca,
quem manda sou eu, você não pode. Gente, os pais é muito importante que os pais repreendam, tá, gente? Não tô falando que não é para repreender, não. É. Mas quando a gente fala de forma agressiva para uma criança repetitivamente, ela vai acreditar. E por ser tudo que a gente fala repetidamente, a criança acredita, tá? Pronto, falei. Então, se você fala, às vezes, mesmo de brincadeira alguma coisa, ela vai ouvir com frequência, ela vai gerar uma crença de que ela é aquilo que você está falando. E quando o pai e a mãe, que são as pessoas mais importantes nessa época, falam alguma coisa ainda de forma agressiva, talvez ela entenda que ela não pode ser quem ela é, senão ela não vai ser amada. Aí a gente vai achatar um colérico e talvez gere aí um adulto mais estável, vamos dizer assim. Então, assim, a nossa personalidade, ela é... Por que é importante a gente saber? Eu gosto sempre de falar de autoconhecimento. Eu uso uma analogia que eu gostei muito para eu entender lá no passado, bem passado, né? Quando eu comecei a estudar. Que o autoconhecimento é como se fosse uma caixa de ferramenta. Você tem uma caixa de ferramenta com todas as ferramentas interessantes de ter. Se você precisar tirar um parafuso, que é um parafuso que tem uma fenda no meio, a gente sabe que a gente vai precisar usar uma chave de fenda, certo? E tem um que o parafuso, ele é uma cruzinha, é o parafuso Phillips. Tem uma chave própria para isso. Mas a gente consegue desatarrachar, desparafusar um parafuso com uma chave de fenda bem pequenininha. Só que o que acontece? A gente pode estragar a chave, estragar o parafuso ou se machucar. Então, o autoconhecimento é ter uma caixa de ferramentas para você realizar quem verdadeiramente você é e nasceu para ser. Por isso que é tão importante nos conhecer para encontrar o nosso propósito. Por isso que a gente está falando disso aqui na trilha do propósito. Porque aí eu descubro quais são os meus pontos fortes e eu vou me lançar em desafios que esse ponto forte me ajuda e me impulsiona. Aí eu descubro mais adiante que eu tenho um ponto fraco. Então eu vou trabalhar esse ponto fraco de maneira que ele não me atrapalhe e não me impeça de gerar os resultados que eu quero. Só que o foco não precisa ser no ponto fraco. O foco é muito importante que seja no ponto forte, porque tem muita coisa para você fazer com o que tem de potente na tua personalidade. É claro que o que não está legal, você vai procurar trabalhar e melhorar para chegar à tua meta e ao teu objetivo. Por exemplo, encontrar seu propósito e principalmente andar nele. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque você pode se lançar em desafios e se preparar para desafios que você quer na sua vida, mas que vão precisar e requisitar de você uma ferramenta que você não tem na sua caixinha. Então, vai ser importante você desenvolver, ok? Gente, está fazendo sentido? Esse negócio de fazer live que não dá muito para a gente conversar, eu gosto tanto de saber se a pessoa está fazendo sentido o que a gente está falando. Então, o processo de autoconhecimento, ele é importante para isso. Ele é importante para o crescimento do ser humano, para mudanças que ele achar necessário, com foco sempre no objetivo, ok? Existem várias ferramentas. Eu falei aqui do DISC e falei do tipos psicológicos, do Jung. O que acontece? Existem ferramentas que vão te dizer qual é o teu perfil DISC. Obrigada, menina, está fazendo sentido, né? Então, existem ferramentas que vão te dizer qual é o teu estilo DISC. E existem ferramentas que vão dizer qual o seu estilo é do tipo psicológico. O que acontece? Aqui, a gente usa uma ferramenta admirável que junta os dois. É uma ferramenta chamada CIS Assessment. É um nome complicado, né? CIS de Coaching Integral Sistêmico e Assessment é um nome que a gente empresta, pega emprestado. Assessment é retorno. Então, eles mandavam sondas, né? A NASA manda sondas para o espaço e elas passam informações sobre o lugar onde elas estão. Isso é um assessment. Então, tudo que é inventário e teste de perfil pessoal é chamado assessment. E a gente tem essa mania de usar a palavra em inglês, né? Eu não gosto não, mas é assim que se usa. Então, a gente usa o CIS Assessment. Ele reúne as duas teorias que eu acabei de falar para vocês.
e gera um relatório de 40 páginas. E mais a teoria dos valores, porque de acordo com o que a gente valoriza, eu vou usar a minha personalidade para ter mais desses valores. Então, o CIS Assessment é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Há 10 anos, eu trabalhei com outra ferramenta, com a ferramenta que media ou o DISC ou os tipos psicológicos, de acordo com o que eu queria fazer. Processos, né, de coaching, terapia ou empresas, formação de equipes. E quando eu conheci, deve ter uns 4 anos atrás, o CIS Assessment, eu só uso o CIS Assessment. Pelo quanto ele é completo, né? É muito completo. Ele não tem muito como fugir. E ele é incrível porque ele tem 99% de assertividade. 97%. Ele acerta quem a pessoa é. E é muito raro, às vezes acontece, a pessoa fala assim, mas eu não sou bem assim. Aí eu vou, pergunto para a pessoa, checo algumas coisas, ela diz, não, sou mesmo. Então, ele é fantástico. A Ana está dizendo que foi uma ferramenta que dividiu as águas, divisor de águas. Por quê? Porque é uma ferramenta que te vasculha. E mais do que isso, ela faz um 360 graus, ou seja, você responde sobre você e você escolhe pessoas da sua área familiar, da área profissional e da área social. Então, você pede a familiares, amigos e colegas de trabalho, gestores, que respondam a mesma coisa sobre você. Então, você vai ver, é fantástico, quem você realmente é, segundo o que você acha, como você se adapta ao meio, e as pessoas que responderam da sua família, como elas te percebem, como elas gostariam que você fosse. E assim também o profissional e o social. E aí é incrível que as pessoas olhem e dizem, nossa, eu tenho D super alto, eu nem sabia disso. E eu me adapto, baixando um pouco esse D. Olha só, minha família me percebe mais D do que na realidade eu sou. E olha qual é a exigência delas. Nossa, meu D é 80. Elas queriam que meu D fosse 20. É a família do cara dizendo, deixa de ser mandão, por exemplo. Então, é um inventário que realmente pode ser um divisor de águas, porque você vai entender o porquê dos seus comportamentos e vai ter esse feedback 360 graus, onde você vai pensar onde é importante você fazer alguma transformação. Para quê? Simplesmente para agradar? Não, para atingir os seus resultados. Se a sua família acha alguma coisa de você que você nem sabia, o quanto isso pode estar impactando? O quanto na profissão pode estar impactando você de subir, de galgar um cargo, por exemplo? O quanto no social está impactando você ter relações mais verdadeiras com as pessoas? O autoconhecimento, eu brinco de que autoconhecimento para mim é vida, né? Porque ele é ponto de partida de crescimento, né? Parente nem sempre conta. É muito legal nesses momentos, a gente está dizendo que nesses momentos que esse feedback nos leva a perceber até algumas distorções. Mas o parente nunca distorce sozinho, a gente tem a ver com isso. Deixa eu beber uma água. Então, assim, inventário de perfil pessoal para aprofundar autoconhecimento é tudo de bom. E eu posso falar, sim, porque eu já fiz vários e eu faço com os meus clientes dos mais diversos pilares da minha profissão há anos e aí me apaixonei por esse e hoje em dia só uso esse. Beleza? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho umas perguntas aqui que eu vou começar a responder e vocês me façam outras, tá? Quando a gente fala de na trilha do propósito, quando a gente fala de propósito, a gente está falando do porquê que a gente existe. E a gente já falou aqui em live, em posts, que a gente é quem a gente é para dar conta de um propósito. E quando a gente fala, a gente é quem a gente é, nós somos quem somos, a gente está falando de autoconhecimento. Como é que você vai entender para que você existe se você não sabe quem você é? Se você nunca se olhou no espelho,
e realmente entendeu quais são suas características. Porque também tem uma outra coisa, né, gente? Já viu? Pessoas que dizem assim: a minha mulher diz que eu sou muito crica, muito cri-cri, que pra mim tem que ser tudo no lugar certo, mas é bobeira dela, eu só sou organizada. Tem pessoas que são refratárias ao que dizem dela. Aí eu sempre pergunto assim: mas só a sua esposa fala isso? Não, também tinha essa mania. E se a gente for investigar, várias pessoas acham a mesma coisa, mas tá todo mundo louco, só ele que é o certo. Se você ouve repetidas vezes de pessoas diferentes, de contextos diferentes, o pessoal da escola falava, o pessoal do meu bairro fala, o pessoal do trabalho onde eu trabalhei agora também fala, minha esposa fala, gente, o que tem em comum em todos esses eventos e esses lugares? Quem tem em comum é você. Isso é o que tem em comum. Então, algo você faz, mesmo inconscientemente, mesmo sem intenção, algo você faz que leva as pessoas a te perceberem desse jeito. Mas eu tô falando de repetido, tá? Não tô falando de uma única pessoa que me falou, tá bom? Vamos lá. Vou respondendo aqui, tá? Como ajudar os filhos na formação deles? Tem coisas que dá para mudar? Tem. Na primeira infância. As crianças, a gente está falando de perfil pessoal, de personalidade, as crianças elas têm necessidades básicas para serem, do nascimento à adolescência, necessidades a serem supridas. Então, essas necessidades, quando supridas, vai gerar um adulto saudável. Quando não supridas, vai gerar alguns esquemas disfuncionais, ou seja, a gente vai gerar um adulto com um probleminha ou outro. Nossa, e como é que a gente faz para não gerar isso? Não faz, porque não dá para a gente saber tudo, né? Os pais agem sempre fazendo o melhor que eles podem fazer. E gêmeos são muito estudados porque eles têm o mesmo pai, a mesma mãe, na mesma época, às vezes estudam na mesma escola, é tudo simultâneo. E ainda assim os caras são diferentes desde pequenos e são adultos diferentes. E tiveram os mesmos pais. Então, isso não necessariamente determina, entendeu? Porque cada um, lembra que a gente traz algo ao nascer, cada um vai interpretar de uma maneira. Agora, tem coisas básicas, né? Se você compara seu filho com outro, se você diz, por que você não é tão organizado como seu irmão? Por que você não é estudioso como a sua irmã? Isso não tá legal. Acho que eu nem precisaria dizer, né? Se eu falo coisas que rebaixam, né? Coisas que mexem com a autoestima, é como você é devagar, como você é lerdo. Eu entendo, gente, que às vezes a gente está precisando sair de casa, correndo, aí a criança está se arrumando para ir para a escola, e você, anda, vamos logo, em algum momento vai sair um, caramba, eu tô atrasada, como você é lento. Mas se isso for repetido, para tirar da cabeça dele que ele é lento, só em terapia. Porque uma crença instalada, uma crença fica. E as crenças são instaladas por forte impacto emocional ou por repetição. Então, a criança que ouve, repete, repete, seja bom ou seja ruim, essa criança vai ter uma crença aí limitante ou impulsionadora, tá? Então, tem coisas que dá para mudar? Tem. Então, assim, como é que eu mudo? Se eu tenho um filho pequeno que bate o pé, primeiro, aliás, deixa eu aproveitar e falar isso, gente. Utilidade pública. Ensine seus filhos a reconhecerem emoção. Assunto para outra live, emoções, mas ensine os seus filhos a reconhecer as emoções. Que é uma coisa que você não permitiu e tem um motivo por você não ter permitido. Aí você olha para ele e diz assim: ah, é? Vai bater o pé, agora vai ficar de castigo. Ou alguma coisa desse tipo. Abaixa, fica na altura do seu filho e diz assim: você tá batendo o pé por quê? Assim, tá batendo o pé por quê? Ele vai dizer: porque eu te odeio, porque eu queria tomar um sorvete agora e você não quer me deixar. Você vai dizer: então, eu não vou deixar porque tá perto da hora do almoço. Se você tomar o sorvete, você não vai querer almoçar. E é importante para sua saúde almoçar depois do sorvete. Eu tô vendo que você não gostou mesmo. Na vida tem coisas que a gente vai gostar ou não gostar. Senta, não fala comigo assim que eu sou sua mãe. Senta e espera que isso vai passar. E eu não vou te dar o sorvete. Você acabou de explicar para ele que raiva dá e passa, que é importante ele administrar a raiva. Você nem falou raiva.
Se ele ainda te trouxer o nome da emoção, que bom. Ah, é raiva? Eu entendo você. Às vezes, quando não fazem o que eu quero, eu também fico com raiva. Mas sabe o que acontece? Se a gente para, respira fundo, respira com a mamãe. A raiva vai passar. Não tem sorvete, não. Você fez seu papel como mãe perfeitamente. Você deixou você ensinou a ele que raiva existe, tudo bem, que ele pode administrar. Porque a gente está vendo aí uma geração que não sabe lidar com emoção, que não sabe lidar com frustração. E quem ensina isso pra gente é papai e mamãe. Pronto, falei. Até que ponto a opinião das pessoas sobre mim realmente importa? Importa. Importa se for a mesma opinião, vinda de pessoas diferentes, de contextos diferentes. Importa por quê? Não é opinião. Ah, eu vou ser boazinha porque eu quero que todo mundo goste de mim. Mas se várias pessoas de contextos diferentes estão falando alguma coisa para você que é importante mudar, pare e pensa. Porque você tem a ver com isso. Então, o que será, por exemplo, deixa eu pensar. Um dominante pode ouvir bastante que, ai, como você é grosso, as coisas têm que ser feitas do jeito que você quer, né? Não, não fiz, estava esperando você, porque se eu faço, você chega aqui e muda tudo, que só pode ser do jeito que você quer. Quem já ouviu isso por aí, né? Essas pessoas estão te dando um feedback. Então, pode ser que você seja um dominante altíssimo e não esteja respeitando a opinião das outras pessoas. Que legal ser dominante, mas que legal respeitar a opinião das outras pessoas e não ser um trator que passa por cima, eu brinco, digo, passa por cima da plantação de morangos silvestres das pessoas. Por quê? Porque como pai vai ser importante, como marido vai ser importante, esposa, você ouvir os outros. No trabalho também vai ser importante. Então essas pessoas só estão dizendo para você flexibilizar, entendeu? Não para outra pessoa. Até a opinião das outras pessoas sobre mim realmente importa. Importa para isso. Porque às vezes a gente tem pontos cegos na nossa personalidade, ou seja, coisas que eu não vejo. E são essas coisas que podem me embarrear, são essas coisas que podem me impedir de alcançar meus objetivos, o meu propósito. Posso resolver o autoconhecimento sozinho? Não. Autoconhecimento precisa de pessoas, né? E você pode sim se conhecer. Eu não tenho nenhuma pretensão de aplicar em você um inventário de perfil pessoal e contar quem realmente você é. Não, você já tem um nível de autoconhecimento, né? Dependendo do seu grau de maturidade. Mas você vai entender o porquê, entender de onde vem. E vai muito mais profundo do que simplesmente eu me vejo desse jeito. Então você pode se olhar sozinho. Você pode fazer pergunta para as pessoas, mas quando a gente usa o inventário, você aprofunda tremendamente o teu autoconhecimento. Lembra, gente, ciência que roda por trás desses questionários, tá? Personalidade nasce com a gente ou tem como mudar? Então, já falei um pouco sobre isso, né? Personalidade tem uma parte dela que nasce com a gente, que são os temperamentos. E a outra parte eu vou aprendendo. E aí, personalidade pode mudar? Eu posso mudar comportamento. Você não muda quem você é, mas você entende que é importante ouvir mais as pessoas. Você vai treinar isso. No seu perfil de personalidade, isso não veio no seu chip. Mas você pode treinar, ouvir mais. Então, os nossos comportamentos a gente pode mudar sim. E é muito interessante que mude de acordo com aquilo que eu quero da vida, de acordo com o meu propósito, de acordo com as metas que eu tenho nas diversas áreas da minha vida. Social, conjugal, financeira, com os filhos, saúde. E nós temos a possibilidade de mudar comportamento. Aí tem pessoas que dizem assim, ah não, eu sou assim mesmo, quem quiser gostar que goste, ok? Se você está ciente que vai ter quem não goste, ok. Se você está ciente que quem não gosta pode e não se pode se afastar de você e essa pessoa seria uma boa associação para as suas metas, ok. Desde que você saiba o risco que você corre ao pôr em prática, ao colocar em prática a frase. Eu sou assim mesmo, vou morrer assim mesmo. Quem quiser gostar, que goste assim. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. E tudo bem, desde que você saiba que essas pessoas, tanto as que gostam quanto as que não gostam,
podem te levar a algum lugar, podem somar com você, pode ser alguém importante para você realizar as suas metas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não é que você tem que fazer o que as pessoas querem que você faça. Não, longe de mim, isso não existe. Mas quando eu digo, não tô nem aí, eu sou quem eu tô dizendo, eu não me adapto, eu não flexibilizo. E se realmente eu tiver que... Porque quando alguém chega e fala pra gente, dá um feedback, né? Por exemplo, ai, Márcio, eu queria falar com você que, assim, sempre que você faz tal coisa, eu me sinto assim. Então, nossa, essa pessoa tá dando a oportunidade da vida, da gente se relacionar melhor com ela. Essa pessoa pode ser o marido, a esposa, pode ser o filho, essa pessoa pode ser um colega seu de trabalho. Quando essa oportunidade chega, uau! Mas e aí? E aquele que se afasta sem ter te dito nada? E lá no teu trabalho, quando você tem a competência para ser escolhido para um cargo, para uma vaga melhor que está aberta, quem é escolhido é o seu amigo, sendo que vocês têm exatamente o mesmo currículo. Muito provavelmente, essa vaga foi para ele por questões de comportamento e não por questões técnicas. E aí? Você quer continuar assim mesmo? Será que não dá para flexibilizar em alguma coisa? É disso que a gente está falando. Ninguém precisa, isso eu acho maravilhoso. O fato de você se conhecer, de você ouvir o que os outros falam a seu respeito, de você entender como você aparece para as pessoas, não quer dizer que você tenha que mudar tudo, muito menos que você tem que ser outra pessoa. Ninguém precisa ser outra pessoa, porque o seu propósito, ele está dentro de você. E ele existe para uma pessoa como você, para você especificamente. Então Deus teria errado se ele desse um propósito que você não tem a mínima condição de atingir, você deveria ser outra pessoa. E assim, não sei se você concorda comigo, mas Deus não erra. Então, eu sempre digo isso. Autoconhecimento, DISC, tipos psicológicos, inventário de valores, temperamentos, de forma nenhuma esse conhecimento vem para te rotular, ou esse conhecimento vem para dizer que você tem que ser outra pessoa. Senão, Deus tinha errado, feito você, com as preferências que você tem e para dar conta de um propósito que já está dentro de você, né? E aí eu até lembrei, a Ana fez um story sobre rótulo. Esse tipo de inventário não é para rotular ninguém, não é para a gente falar assim, ah, ele é introvertido, ah, ele é extrovertido. Não é isso. A gente está falando de compreensão e entendimento de como a gente funciona. Eu acho isso tão grandioso e rico, né? Porque a gente, por exemplo, é capaz de usar uma máquina, é libertadora, eu acho também, e tirar o melhor daquela máquina, daquele equipamento, né? Mas a gente não quer se conhecer para tirar o melhor desse equipamento fantástico que Deus fez. E nem conhecer o outro, porque o que é mais bacana, principalmente com esses inventários e com esses assessment que a gente usa, é que a gente sempre vai dizer para você o que é o extrovertido, aí você vai dizer, nossa, eu sou. E o que é o introvertido? O que tem de bom nisso? Você saber que existe o oposto e que o oposto é sempre complementar. Se todo mundo prestasse atenção fora, quem iria pensar na importância do pensamento? Quem iria pensar no subjetivo? Você vê, é sempre complementar. Se todo mundo fosse dominante, que pensa pouco em pessoas, como é que seria? Mas se todo mundo fosse S, que tem um ritmo mais devagar e preza pela segurança e pela harmonia, como é que a gente ia realizar metas audaciosas, por exemplo? Entendeu? Então, é libertador por isso, porque além de eu me conhecer, eu entendo que tem o oposto de mim e eu aprendo a lidar com esse oposto. Assim eu vou ter relações de melhor qualidade na minha casa, no meu trabalho, e eu vou conseguir realizar melhor as minhas metas. Então eu sempre brinco e digo que a ideia de você conhecer o jeitão do outro funcionar não é apenas pelos lindos olhos do outro. É para você se relacionar melhor com ele e alcançar as suas metas que dependem dele e viver melhor, né, gente? Viver mais leve, porque assim, por exemplo, viver querendo mudar o outro, que chatice, não é não? Que peso, que complicado. Eu seria feliz se meu marido fosse assim assado. Meu marido é introvertido, fala pouco. Aí eu acho que ele não liga pra mim. Eu acho que ele não tá nem aí pros meus questionamentos. E o cara tá só pensando. E eu queria que ele falasse assim que eu perguntasse. Ele não tem a mínima capacidade de fazer isso, porque ele precisa pensar antes de falar com você.
Aí a gente julga e pronto, né? Aí você já tá entendendo o que eu tô falando. Então, conhecer o funcionamento do outro leva a gente a acessar. Márcia Aguilar falando aqui. Quando você conhece o outro, você coloca a expectativa num nível equilibrado. Ê, minha xará, amiga amada. Quando você conhece o outro, você não vai esperar dele aquilo que ele não está pronto para te dar. E você sabe que a fórmula mais perfeita para se frustrar é esperar mais, né? Ah, então quer dizer que o outro não vai mudar? Vai, claro que vai. Vai flexibilizar o comportamento desde que ele queira, não porque você quer. Aí você vai se treinar para falar de uma forma que ele entenda a importância que tem para você ele agir de um outro jeito. E se isso for importante para ele, ele vai se esforçar para mudar. É assim um sistema. Muito bem, gente, a gente está finalizando. Nesses últimos momentos, eu queria saber se você tem alguma pergunta que você queira fazer. Aproveita. Eu já respondi algumas aqui. Pode ser de algum de vocês que estão aqui na live hoje. O que mais você gostaria de saber sobre autoconhecimento? E eu quero dar uns recadinhos para vocês. Continuem com a gente. Deixa eu achar os recadinhos, gente. Que a minha sócia é tão boazinha, ela botou para mim os recadinhos no meu WhatsApp. Deixa eu achar. Bom, a gente vai ativar, fica atento com a gente, que a gente vai ativar o nosso Telegram. E em breve, bem breve, nos próximos dias, a gente vai ativar o nosso canal do Telegram e a gente vai dar um presente mega legal para vocês. Muito legal, que a gente está fazendo com todo amor e carinho para você e que vai ajudar muito no seu desenvolvimento de vida. Outra coisa, na semana que vem a gente tem várias... a Ana, minha sócia, é muito eficiente mesmo. A gente tem várias novidades. Fique ligados, nos acompanhe. Vou te dar um spoiler. Semana que vem, na nossa live, a gente está falando sobre uma coisa muito legal. E eu já quero que você pense. E aí, na sua vida, você tem sido o protagonista, o coadjuvante ou a vítima? O que será? Semana que vem a gente está falando sobre isso. Protagonismo. Esse é o tema da nossa próxima live. A gente vai fazer aí, claro, algumas perguntas, algumas pesquisas no nosso perfil. E você conta. E aí? Você tem sido protagonista, responsável? Você tem sido só coadjuvante? Pior que isso, você tem sido vítima? Pronto, já dei o spoiler completo, né? Já disse que ser vítima é o pior. Pronto, falei. A live vai ficar gravada assim. Então, semana que vem é isso. Fica ligado, porque a gente vai te dar um presente muito legal no nosso Telegram. A gente está em época de lançamento, gente. Gruda na gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Então, assim, a live vai ficar gravada. Fala para as pessoas, convida as pessoas, encaminha a live para essas pessoas. Qualquer dúvida, fala com a gente no direct, tá? A live vai estar no GTV. Fala com a gente no direct para tirar dúvida. E encontramos você semana que vem, quarta-feira às 8, para falar sobre protagonismo, a marca que você deixa no mundo por onde você passa, tá bom? Então, um beijo grande, todos fiquem com Deus. Fala com a gente, acompanha a gente, tá bom? Beijo grande, obrigada.